Você nunca viu isso aqui no Excel, nunca você viu uma aula dessa no Excel. Eu te desafio. Eu quero o seu comentário aqui se você já viu uma aula dessa aqui no Excel. Eu vou te mostrar hoje como aplicar esse efeito. Esse efeito da barrinha aqui, ó, quando eu seleciono o nome da pessoa, aparece o formato diferente na linha da pessoa selecionada. Mas isso aqui não é o mais interessante. O mais interessante é essa setinha aqui, ó, que aparece ao lado do nome. Então veja que sempre que eu clico aqui e escolho o nome de uma pessoa, essa setinha aparece ao lado do nome da pessoa. Isso aqui é um recurso mágico no Excel. Inclusive quando tem, por exemplo, aqui a Fernanda, ela está se repetindo aqui e aqui também. Aí você vai observar que a setinha ela aparece duas vezes aqui ao lado do nome Fernanda. Isso aqui é muito interessante, muito bacana. Já aproveita e clica aqui no like, ó. Bota o dedo aqui no like, clica aqui. Então, se você gosta de Excel, quer aprender Excel, precisa de Excel, curte esse vídeo e se inscreve aqui nesse canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Toda semana. Se inscreve e curte o vídeo. Vamos lá, vamos aprender. Então vamos lá, aqui eu tenho uma base de dados pura, né? Aquela mesma base de dados que eu estava te mostrando aqui, ó. Eu tenho ela aqui, só que ela não está sem formatação nenhuma, tá tudo só a base de dados realmente para a gente aprender aqui a criar do zero. Primeiro, para eu criar aquele efeito da setinha aqui, eu vou precisar dessa mesma planilha em outro lugar. Então eu vou selecionar ela toda, vou dar um Ctrl C para copiar. E vou colar ela aqui ao lado, pode ser aqui assim, depois a gente pode até esconder ela. Eu vou colocar aqui ela ao lado aqui, ó. Então Ctrl V, né? Eu vou ajustar as colunas aqui, ó. Para ajustar a coluna você posiciona o mouse entre uma coluna e outra e aí você dá dois cliques. Posiciona aqui, dá dois cliques, você vai conseguir ajustar a largura da coluna. Beleza. Aí, para eu ter aquela setinha, primeiro eu vou ter que colocar essa setinha aqui ao lado dessa planilha auxiliar. Só para essa planilha ficar mais bonita, essa interface ficar mais bonita, eu vou aqui na guia exibir, vou aqui nessa guia aqui exibir e vou clicar aqui e desmarcar essa opção aqui de linhas de grade. Desmarco linha de grade, só para o fundo ficar assim branco, não ficar aquelas linhas no fundo. Só uma estética mais bonita. E aqui eu vou colocar uma outra coluna, vou chamar de seta. E aí eu vou colocar aquelas setinhas aqui. Para eu colocar essas setinhas, eu vou usar um atalho do Windows, que é o Windows ponto. Você vai apertar a tecla Windows mais ponto. Veja que eu tenho alguns emojis aqui e eu vou procurar por símbolo. Eu vou procurar por uma seta, né? Vou procurar seta. Aqui aqui eu vou clicar aqui. Nessa opção aqui onde tem os símbolos, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele já até aparece, ó, aqui onde tem os símbolos. Eu clico aqui em símbolos e eu vou procurar essa setinha que tem outras setas aqui que você pode procurar. Você pode usar outro tipo de seta aqui, algo que fique mais adequado, até um tickzinho desse aqui, você poderia usar um tickzinho aqui, né? Ficaria interessante. Eu vou usar aquela seta lá, como eu mostrei no vídeo, no começo do vídeo. Vou clicar duas vezes que é para ela aparecer repetida, aparecer um pouquinho maior. Então ela vai aparecer assim. E aí eu clico, dou dois cliques, eu posiciono o mouse aqui no canto inferior direito. Quando aparecer essa cruzinha preta, eu clico e aí aparece para todo mundo, tá? Então ela tem essa seta aqui ao lado dos nomes. Beleza. Agora que eu já fiz isso, eu preciso também criar aquela validação de dados aqui, que é o quê? Que é quando eu clico aqui, eu consigo selecionar o nome da pessoa, né? Primeiro eu tenho que fazer isso também. Então eu clico aqui nesse intervalo do nome aqui, nessa célula, eu vou lá na minha guia dados, olha aqui a minha guia dados, clico na guia dados e eu venho nessa opção aqui, validação de dados, aqui onde eu vou fazer essa setinha, essa seta aqui, ó, validação de dados. Clico aqui e venho em validação de dados e aqui onde tem qualquer valor, permitir qualquer valor, eu clico e escolho a opção lista. Dentro da lista eu vou clicar aqui em fonte, ó. Aqui é que eu vou colocar a lista aqui dentro. Eu clico aqui dentro e vou selecionar os nomes que eu tenho nessa planilha. Então eu clico aqui no primeiro nome
E aí eu uso um atalho do Excel que é bem interessante, Ctrl Shift seta para baixo. E aí eu seleciono todos os nomes aqui, ó, veja que eu selecionei todos os nomes aqui da minha planilha. Selecionei todos eles, eu clico aqui em OK. Clico em OK. Pronto, agora eu já tenho aquela validação de dados, onde eu consigo clicar nessa setinha e escolher o nome da pessoa. Só que não está acontecendo nada ainda, a gente não criou a fórmula, a gente não criou a validação de dados. Primeiro, nós vamos criar essa formatação condicional dessa faixa cinza, onde eu clico e o nome selecionado fica nessa cor cinza, esse fundo quase preto aqui. Então, primeiro eu vou fazer isso. Então, eu seleciono toda a minha planilha, primeira linha. Eu posso selecionar aqui a primeira linha, aí Ctrl Shift seta para baixo, eu selecionei a planilha inteira. E aí eu vou na minha guia inicial, guia página inicial, que ela fica aqui, ó, guia página inicial. Eu clico aqui e venho aqui em formatação condicional. Clico em formatação condicional, eu vou vir aqui onde tem nova regra, nessa opção aqui, ó, nova regra. E aí eu venho aqui nessa última opção, usar uma fórmula para determinar, essa opçãozinha aqui, ó, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no nome que eu vou escolher aqui em cima, ó, vou clicar aqui e vou dizer que tem que ser igual ao primeiro nome aqui, ó. Cliquei no primeiro nome. Só que aqui eu vou fazer algo interessante. Perceba que ele tem um cifrão ao lado da linha e um cifrão ao lado da coluna. Eu vou tirar o cifrão do lado da linha e vou deixar o cifrão somente do lado da coluna. Por que, Francisco, você vai fazer isso? Porque o cifrão, o que o cifrão faz? Ele impede o deslocamento da célula. Então, eu não quero que se desloque aqui nas colunas, mas eu quero que se desloque nas linhas, ou seja, aqui está selecionado o nome Wanderson, mas eu quero que desça para os outros nomes para poder fazer a formatação de acordo com o nome que foi escolhido aqui em cima, ok? Então, eu faço isso, tiro o cifrão da linha e deixo o cifrão somente na coluna. Aí eu venho e clico aqui em formatar. Agora eu vou escolher uma opção de formato. Clico aqui em formatar e eu vou dizer que eu quero esse preenchimento na cor cinza. Então eu posso botar aqui um cinza, coloco aqui em negrito e venho aqui e clico em OK. Clico em OK. Agora perceba que quando eu selecionar o nome, esse nome selecionado vai ficar na cor cinza, o fundo cinza, e na cor de texto branca. Francisco, ainda falta a seta. Ainda falta a seta. Nós vamos fazer isso agora. Para colocar a setinha aqui ao lado, nós vamos precisar de uma função, de uma fórmula para poder trazer aquela seta para cá. Eu vou usar uma fórmula. Então, bora aprender que fórmula é essa. Eu vou começar aqui na minha primeira linha e vou usar a função procx. A função, olha, presta bem atenção, a função procx ela está presente nas versões do Excel mais recente, Excel 365. Se no seu Excel ainda não tem essa função procx, você pode usar o Excel online. Vai lá, pesquisa Excel online e aí você consegue usar o Excel versão web, versão online. Aí você vai ver que lá ele tem a procx. Quando você for treinar aqui, se você não achar a procx, usa o Excel online, tá? Porque a procx ela está presente apenas no Excel mais recente, no Excel 365. Para quem é meu aluno lá do Excel Supremo, eu disponibilizo uma versão 365 grátis para meus alunos lá do Excel 365. Aliás, se quer conhecer meu treinamento completo em Excel, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, dá uma olhada para ver se você vai se interessar de dominar o Excel do zero ao avançado. Vamos lá, vamos continuar. Procx, aí você coloca o número 1, ponto e vírgula, matriz, pesquisa matriz. Vai ser a pesquisa de nomes aqui da minha planilha auxiliar. Então eu vou selecionar todos os nomes e vou apertar a tecla F4 para travar essa seleção. Então a tecla F4 aqui para travar essa seleção. E vou dizer que essa pesquisa matriz, essa matriz de nomes, ela tem que ser igual
ao nome que aparecer aqui em cima. E esse nome aqui em cima eu também vou apertar a tecla F4 para travar, porque eu não quero que ele se mexa quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, ok? Aí eu fecho parênteses. Aliás, eu tinha que ter aberto um parênteses aqui, ó. Depois desse 1, depois do ponto e vírgula, aberto um parênteses aqui e fechar esse parênteses aqui. Agora eu vou colocar um asterisco e vou abrir um novo parênteses. Dentro desse novo parênteses, eu vou selecionar essa matriz de nomes novamente. Selecionei ela, vou apertar de novo a tecla F4 para travar essa seleção. E vou dizer que tem que ser igual, essa matriz de nomes, o nome que tiver aqui tem que ser igual ao nome que tiver na minha planilha aqui também. Que no caso aqui é o primeiro nome aqui. Dessa vez eu não vou travar essa célula aqui com F4. Por quê, Francisco? Porque quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, eu quero que mude a seleção dos nomes aqui, para identificar qual é o nome que está sendo igual a essa lista aqui, ok? Então essa eu não vou travar. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Agora eu tenho que informar a matriz retorno. Qual é a matriz retorno, Francisco? São as setas, né? As setas que a gente quer que retorne para a gente. Então, vai ser as setas. Eu vou selecionar essa coluna aqui das setas. Selecionar a coluna inteira das setas, ok? Voltando para lá. Agora, eu vou apertar a tecla F4 também para travar essa seleção. E agora eu fecho parênteses e dou um Enter. Francisco, não apareceu nada, Francisco. Se eu selecionar o nome Wanderson aqui, ó, vai aparecer. Agora, se eu selecionar outro nome, não vai aparecer. Por quê? Eu tenho que arrastar essa fórmula aqui para baixo. Então, eu posiciono o mouse aqui no canto inferior direito. Posiciono o mouse aqui. Quando aparecer essa setinha preta, ó, essa cruzinha preta, dou 2 cliques. Pronto. Ele fez para todo mundo. Francisco, mas aonde não apareceu a seta, aparece um erro. Para consertar isso, eu vou aqui na minha primeira fórmula, primeira função aqui na primeira linha. Antes do PROC-X, eu vou usar a função se_erro. E lá no final da fórmula, acompanhe comigo, lá no final da fórmula, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou dizer que se acontecer um erro, eu não quero que apareça nada. E como é que eu indico para o Excel que eu não quero que apareça nada? Eu simplesmente abro aspas duplas e fecho aspas duplas logo em seguida, fecho parênteses e dou um Enter. Beleza, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, posicionar o mouse no canto inferior direito e dar 2 cliques. Pronto, agora ele está só aparecendo aonde tem a seta, mas ainda falta a gente fazer alguma coisa aqui. Vou selecionar essa coluna toda e vou pintar, vou colocar a cor da fonte de vermelho. Vamos testar? Seleciono o nome, a seta vai se movendo de acordo com o nome selecionado e também vai formatando com o cinza aqui. Muito bom, não é verdade? Então, se você gostou desse conteúdo, não sai desse vídeo sem curtir e se inscreve no canal e me conta aqui no comentário o que você achou, o que foi que você achou e qual a tua dúvida aí. Comenta aqui que eu gosto de ler teu comentário. Até o próximo vídeo, um forte abraço.